Gostaria de conversar com vocês sobre uma história de amor, não é? Nada mais, eu diria, certo como uma história de amor em se tratando da carta do apóstolo àquela igreja. Eu hoje, pensando sobre esse tema, né, e gosto muito de fazer uma introdução que tem a ver com o assunto, que bom também, porque se eu fizesse uma introdução que não tivesse nada a ver, ia ser uma coisa muito estranha, né? E eu estava brincando com o Luca no carro, e o Luca, ele tem o hábito de, ao invés de dizer eu te amo, ele fala, eu tenho amor de você. Eu falei, eu fico todo bobo quando ele fala isso, né? Aí eu falei, que bom, papai também tem amor de você, e o amor do papai por você é muito grande. Aí ele falou, mas o meu é maior, porque ele é um menino que gosta de uma disputa, né? E eu falei, o seu é de que tamanho? Então ele me veio com essa aqui. O meu amor por você, papai, é do tamanho de uma montanha de 1000 batatas. Para quem gosta de batata, deve ser uma coisa boa, né? Uma montanha de 1000 batatas. Eu tentei uma, né? Falei, meu amor é do tamanho do céu, e ele me veio com a segunda. O meu amor por você é do tamanho do oceano, cheio de tubarões. Aí eu parei, né? Porque estava ficando muito arriscado essa nossa conversa. Mas é singelo, não é? E eu diria, puro o amor de uma criança, porque ela não pensa em nada em troca, a não ser dar o seu amor. E o amor pelos pais é algo que é muito belo quando a gente vive, e eu, principalmente, como marinheiro de primeira viagem, essa experiência. Eu estou falando de amor aqui e garimpei uma história muito interessante que vou ler aqui. Isso está muito, inclusive, é um assunto muito recente, porque o príncipe da Inglaterra, ele se casou com uma plebeia, não é? Isso é assunto aí para quem quiser ler e para quem gosta desse tipo de história. Mas na Noruega, em 1959, o primeiro caso de um rei que se casou com uma plebeia foi o príncipe Harald, não é Harold, é Harald V. Ele se apaixonou por uma mulher plebeia chamada Sonja. Só que o seu pai não queria, era o rei da Noruega, não queria o casamento, né? Porque ela não tinha títulos. E aí que vem a história para quem acredita em amor de contos de fadas, né? Ele diz que ficaria solteiro para sempre se ele não pudesse se casar com aquela mulher. Então o rei o testou, e ele não poderia se casar sem o consentimento do rei, né? O rei esperou por 9 anos, e ele por 9 anos continuou insistindo que ficaria solteiro. E ficar solteiro para um príncipe quer dizer não dar continuidade à descendência e o próximo rei que viria como filho, né? Então o seu pai desistiu, e ele se casou com a Sonja, e depois da morte de seu pai ela se tornou a primeira rainha plebeia da história do mundo do nosso tempo. Isso tem acontecido na Inglaterra, mas o que eu quero frisar aqui é justamente esse amor ele é, de certa forma, algo que nos surpreende, porque o lado da Sonja, né, ela era sem títulos, ela era alguém que não merecia ser rainha da Noruega, e ela vai ser elevada à rainha da Noruega. Por que eu estou falando isso? Porque eu penso no texto de Paulo aos Éfesos, e especificamente nessa parte, como algo desse jeito, como se nós fôssemos os plebeus, e Deus, o grande rei, nos escolhe e simplesmente decide se casar conosco. E quando eu falo nos escolhe, eu estou falando da igreja, não é mais ou menos a história de amor que vai acontecer na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 11. Por isso eu convido você a ler comigo agora o texto que diz assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo, mas vamos por porções aqui, para que possamos entender o que o apóstolo está dizendo. Nós vimos semana passada como Deus predestinou, elegeu a sua igreja e como ele redimiu a igreja dos pecados, não é? Nós vimos como Deus escolheu um povo para ser santo, sem mácula, isso tudo da parte de Deus, unicamente e exclusivamente da parte de Deus, e como Deus trabalhou para que essa igreja se apresentasse diante dele como a sua escolhida. Esse momento em específico, Paulo começa a tratar a ideia de herança, porque ele fala na porção anterior que nós fomos adotados, não é? Nós fomos adotados na família e a gente viu que a adoção consistia no fato de que aquele que estava sendo adotado para ser herdeiro, não é? Muito diferente da concepção de adoção que nós temos hoje, que quando se adota alguém é para o benefício do outro, porque o outro, de certa forma, sofre a falta dos pais. A adoção, no primeiro século, que Paulo está falando, era a adoção para herdeiros, porque a família em que procurava aquele a quem adotar não tinha herdeiros, era essa a ideia. Então o chamado era para herdar, e justamente nesse momento Paulo vai falar da herança. Que tipo de herança? O que nós iremos herdar? É justamente o que ele está trabalhando aqui. Então nós vamos com calma, porque tem muitas coisas, muitos adjetivos aqui. Paulo usa, eu diria, de uma riqueza teológica e epistemológica e etimológica aqui nesse texto. E ele vai começar falando, por exemplo, que nele, em Deus, fomos feitos herança. Em algumas versões vai estar diferente disso, porque o texto, de fato, ele dá algumas possibilidades de interpretação. Como, por exemplo, nós fomos feitos herdeiros, é uma tradução possível, algumas versões estão assim, ou herança. Vai haver uma discussão aqui entre os eruditos, né, e os estudiosos do Novo Testamento, se de fato Deus está falando que nós seremos herdeiros, ou se Deus está falando que nós seremos a sua herança. Então, eu não vou me posicionar quanto a isso, mas vou deixar que o texto fale, porque me parece que o texto fala das duas coisas. No primeiro momento, Paulo vai dizer que nós somos a herança de Deus. Em um segundo momento, Paulo vai dizer que nós herdaremos. Então, os dois conceitos são trabalhados no texto. Ele vai dizer, por exemplo, nele fomos feito herança dele, não é? Posse dele, porque a sua igreja são os seus eleitos, são aqueles que foram escolhidos por ele, por isso pertencem a ele, são herança dele. Ele vai dizer de novo, foram predestinados, nós vimos isso semana passada, foram escolhidos, não é? Predestinado do grego proorizo, algo prévio, algo que Deus em seu conhecimento decidiu e escolheu. Ele vai dizer que ele fez isso conforme o propósito, o seu próprio propósito, que é o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Avançando, versículo 2, ele vai dizer, por que nós fomos feitos herança? Ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Então, segundo essa interpretação, Deus faz do seu povo a sua herança, não é? Segundo o desígnio da sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, é algo que Deus atribui somente a Deus, ele tem seus motivos, e parece que tudo isso conduz ao engrandecimento, ao louvor da glória dele. Mas Paulo vai dizer algo interessante aqui, ele diz, nós, os que havíamos antes esperado em Cristo. E a pergunta que nasce é, nós quem? Será que ele está falando de nós, todo o povo, está falando de nós, os judeus? Parece que a segunda parece ser a melhor interpretação, porque depois ele vai dizer de vós. Então parece que Paulo está falando da herança, que é o povo, e daqueles que esperavam, não é, essas coisas, antes mesmo do conhecimento dos gentios, da palavra de salvação, os judeus que aguardavam. Então seria a interpretação,
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, os judeus, que esperavam a promessa do Messias, que esperavam a promessa da salvação, e que isso se dá agora. Então agora ele vira para os gentios, porque o consenso dos eruditos sobre o motivo que leva Paulo a escrever a carta, um deles é de que havia judeus e gentios na igreja. E, de certa forma, havia aquele antigo problema dos judeus tentarem se impor, não é? Porque eles eram os primeiros, não é? a terem sido trabalhados como povo eleito de Deus. Então, Paulo está todo o tempo tentando combater isso, falando que não havia judeu ou gentio, mas uma nova raça, um novo povo, o povo de Deus, aqueles que foram eleitos por Deus para o louvor da sua glória. Por isso que agora ele vai dizer, nele também vós, os gentios, né? Então nós os que esperávamos, e também vós, e ele vai dizer, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido. Então agora Paulo parece que junta, né, tanto judeus quanto gentios, para trabalhar a ideia de que os gentios são aqueles que, através da fé, né, porque nele também, tendo crido, ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também tendo crido, através dessa palavra, dessa pregação, desse, eu diria, descortinar da visão e no entendimento, também agora fazem parte do povo de Deus, dos predestinados, dos eleitos e tudo aquilo que Paulo havia trabalhado. Ele vai dizer que vós também, depois de terem ouvido a palavra da salvação, né, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos lá. Nós, os que aguardávamos, e vós, os que ouvindo a palavra da verdade e crido, ambos selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? O que Paulo está falando aqui? Para onde ele está conduzindo isso? Ele está falando da profecia do Antigo Testamento, principalmente em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e esse seria o povo de Deus. Ele está falando disso também. Mas ele está falando de algo, eu acho, mais particular, que é selados pelo Espírito Santo. O que é selados pelo Espírito Santo? A ideia do selo aqui, ela é, como na Idade Média, o princípio é o mesmo, e alguém de importância enviaria uma carta, uma encomenda, um envelope, ele selava com o seu símbolo, não é? E aquilo o representava. Essa é a concepção. No mundo antigo, da mesma forma, havia um selo, né? Muitas vezes o selo real, ou o selo de algum nobre, de alguém que tinha relevância, e aquilo, de maneira alguma, poderia ser aberto. Não é isso? Então, o que Paulo está dizendo é que tanto aqueles que esperavam, quanto aqueles que ouviram a palavra da verdade, eles foram selados por Deus, eles foram marcados por Deus, eles foram, eu diria, invólucros naquilo que era o símbolo que representa a Deus, o Espírito Santo. É algo da parte de Deus, o selo. Aquilo pertence a Ele. Estão entendendo até aqui, né? Não é difícil, por enquanto. Então, ele vai dizer desse selo da parte de Deus, e esse selo, ele é algo que acontece através do Espírito Santo, da promessa porque já havia sido prometido pelos profetas, que o Espírito de Deus seria derramado. E agora que vem, eu acho, a parte que eu diria ser a que salta ao texto, né? Que é a garantia da nossa herança. Então, no início, Paulo vai dizer que nós fomos feitos herança de Deus. É algo que Deus herdará, não é? E o que ele fez? Ele marcou com o seu selo, não é? Selecionou para si, deixou a sua marca, que é o Espírito Santo da promessa. Esse vai dizer o texto, a garantia da nossa herança. Ele vai dizer mais. Para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Duas palavras aqui são importantíssimas. Paulo está trabalhando um conceito, né? Ele está dizendo, mais uma vez recapitulando, que tanto os judeus quanto os gentios, os judeus, aqueles que esperavam,
Ele não está falando judeus por ser judeu, mas aquele judeu que tinha uma esperança messiânica e que viu em Jesus o cumprimento dessa esperança, viu em Jesus aquele que todo o Antigo Testamento havia prometido, o Messias, e dos gentios, no caso aqui, tanto a igreja em Éfeso quanto todo o mundo gentílico que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, esses foram feitos propriedade de Deus, selados por Deus, não é? E ele vai dizer que esse selo, esse Espírito Santo, é a garantia da nossa herança. A palavra garantia, que eu acho importantíssima no texto, vem do grego arrabon. E aí que a gente vai parar um pouquinho. Porque esse termo, arrabon, ele tem duas interpretações. A primeira é parte de um pagamento. Pensando num comércio, é como se alguém adquirisse algo e pagasse parte, para que a outra parte fosse paga posteriormente. Ou no caso de uma contratação de algum serviço, essa pessoa lhe contrataria, lhe daria parte do pagamento, para que a outra parte fosse dada no término do trabalho. Vocês entendem isso, né? Às vezes a gente trabalha assim, né? Não, eu te pago parte agora e parte depois, quando o serviço estiver pronto, né? Então a ideia aqui de garantia, algumas versões do penhor da salvação, e a ideia de penhor se aproxima também, porque penhor é aquilo que a gente penhora, não é? Em troca do dinheiro, e depois no pagamento do valor total a gente recupera o bem que foi penhorado. Não é assim que funciona o penhor? Essa é uma interpretação. Então, nesse caso, o Espírito Santo ele é justamente esse acerto, que ele é parcial, porque a salvação, apesar de ser garantida através do Espírito Santo, ela se completará no porvir, não é? Então a gente entende aqui o princípio do negócio, né, de parte agora e parte depois. Ela é a garantia, o penhor, é o trato, é o selo de que algo está, de fato, já acontecendo, mas se dará de maneira plena posteriormente, quando Deus vier e julgar todas as coisas, ou quando você partir daqui para outra, e o penhor da sua salvação, a garantia da sua salvação é justamente o Espírito Santo. Essa é muito boa. Mas tem uma segunda, que eu acho também belíssima, que é de um teólogo chamado T.K. Abbott. E ele vai dizer o seguinte, que a palavra arrabon também era usada no caso do noivo, quando dava a aliança para a noiva, e aquela aliança era a garantia de que ele voltaria e buscaria a noiva para o casamento. Ambas as interpretações são possíveis, não é? Por causa do panorama histórico, mas eu gostaria de dizer para você que, se tem alguma coisa nessa história que é a garantia da nossa salvação, é o Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua igreja. Então, para que a gente tenha certeza da salvação, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem o selo, sem a garantia, não tem salvação. Amém? Amém. Na verdade, teológica máxima. O Espírito Santo é aquele que Deus derrama sobre todo aquele que confessa Jesus como Salvador e passa de fato por uma conversão genuína, não é? O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz em adoração a Deus. O Espírito Santo é aquele que, através, dos seus dons, porque os dons são do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele faz com que a igreja ela produza frutos para o crescimento da própria igreja. Então parece que Paulo está trabalhando a ideia de que Deus escolheu o seu povo, colocou o selo da garantia, colocou o anel no dedo da noiva, o Espírito Santo como garantia da sua propriedade. E esses que são sua propriedade, que foram redimidos por ele, foram eleitos por ele, foram escolhidos por ele, também serão herdeiros posteriormente, porque num casamento a noiva também é herdeira, não é? E nós também seremos herdeiros com Cristo. A teologia é linda. Agora tem algo que a gente gostaria de trabalhar aqui, que é, se o que Paulo está dizendo é o correto, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo é a aliança no nosso dedo, o Espírito Santo é a certeza de que seremos salvos, será que de fato temos o Espírito Santo na nossa vida? Essa é a pergunta. Porque conversávamos ali na escola bíblica, conhecer a teologia, a gente pode conhecer, a gente pode ler livros,
A gente pode conhecer os enunciados teológicos. Podemos? Por que não? A gente pode conhecer o Novo Testamento de cabeça para baixo, mas isso não é garantia de salvação. Você pode ser religioso, você pode ser pastor, você pode ser professor de teologia, você pode ser PhD em Novo Testamento, PhD em grego. Isso não é garantia de salvação. Você pode ser o bom samaritano, você pode ser o homem mais ético, mais moral do mundo. Isso não é garantia de salvação. Você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode ter sonho, ter visão, ter revelação. Isso não é nenhuma garantia de salvação. Porque a garantia de salvação está no fato de que todo aquele que recebeu Jesus foi selado com o Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia. E aí você vai perguntar para mim, como eu sei então, pastor, se eu tenho o Espírito Santo ou não? Essa é uma boa pergunta, que eu não sei te responder. Eu não sei. Mas não se engane. Não é através do conhecimento humano, não é através da capacidade que nós temos de sermos altruístas e bons, não é através da manifestação pública de dons espirituais que isso se dá. Isso dá através de uma transformação. Então a resposta, eu acho que quem tem é você mesmo. Não sou eu. De fato, há o Espírito Santo na sua vida. De fato, há o Espírito Santo como selo de Deus presente na sua trajetória. Há uma experiência da sua parte com o Espírito Santo. Isso é bom perguntar. Eu acho que nós batistas, a gente anda muito com o pé atrás, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, com a ação do Espírito Santo, porque a gente sabe da problemática, né? Sabe que muitas vezes isso é entendido de maneira errada. Mas ao mesmo tempo, é necessário termos de fato certeza de que há um Espírito Santo da parte de Deus em nós, porque se não houver, nós não somos salvos. O Espírito Santo não é transitório, ele não vai sair, te abandonar, você não perde a salvação se você é salvo. Porque se você é a herança de Deus, como Deus perde a sua herança, não é? O que Paulo está dizendo aqui. Se ele é quem escolheu, ele é quem elegeu, como é que nós vamos perder a salvação se foi ele que fez tudo, não foi a gente? Até porque, se a salvação ela se perde, o Espírito Santo sai da gente, deixa a gente, é pelo mérito, é pelo tanto que eu deixo de pecar, é pelo tanto que eu me esforço para ser santo. E aí, já, na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz não tem nenhum tipo de validade, porque depende de você. E o apóstolo não está dizendo isso. Está dizendo que Deus interviu e salvou os seus, e deu o selo o Espírito Santo. E é importante para cada crente, para que você não seja enganado, para que você não chegue diante do Senhor, né? E diga, pô, mas eu expulsei demônios, né? Mas eu cuidei das pessoas, mas eu profetizei, mas eu falei em línguas, e ele vai dizer para você o que? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. É importante para você ter certeza, e não uma certeza simplesmente fruto de um discurso, de que há o Espírito Santo de Deus na sua vida. E como é que você vai ter certeza se há? Tendo. Porque Deus fala com a gente. Porque Deus incomoda a gente. Porque Deus transforma a gente. Porque Deus ele se torna íntimo. Porque é o seu Espírito em nós. Porque Deus vai fazer de nós indivíduos que vão de fato ter a certeza de que Ele nos chamou para sermos filhos, porque nos sentiremos amados. O Espírito Santo é algo que traz para a vida da gente uma condição de amado do Pai. O Espírito Santo é aquele que traz na vida de gente o entendimento. Eu não quero dizer entendimento simplesmente no âmbito da razão ou simplesmente no âmbito da emoção, de que Ele fez tudo isso por nós. E isso é algo que mexe com a gente de maneira, eu acho, extremamente profunda em nossa alma. Por isso que Paulo vai dizer, tanto nós, os que esperávamos, quanto vocês, os que ouviram a palavra da verdade, foram selados com o Espírito Santo da promessa, somos herança dele. Nós somos a noiva que ele colocou a aliança no dedo para que a gente espere a vinda do noivo para que se case. E eu vou dizer uma coisa, Deus, através de Cristo, está ansioso para as noites de núpcias com a sua igreja. Isso tudo fala muito ao nosso coração. Aquele que tem o Espírito Santo, não posso dizer para você, não tenho como dizer se você tem ou se não tem, mas eu posso dizer de coisas que podem acontecer na sua vida se você tem. Porque aquele que tem o Espírito Santo, esse caminha para cada vez mais parecer com Cristo. Isso eu afirmo com toda certeza. Aquele que tem o Espírito Santo, esse
expressão que eu costumo sempre usar, arde de paixão pelo reino de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é desejoso de participar do reino de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele entende que tanto Cristo, quanto o Evangelho, quanto Deus, quanto o reino é algo de mais precioso que tem na sua vida. Aquele que tem o Espírito Santo trocaria todas as coisas pelo reino de Deus. E a pergunta que surge é, você trocaria todas as coisas pelo reino de Deus? Tudo isso é real? Isso é real? Você ouve Deus falar com você? Eu vou para aquela clássica, né, e batida aplicação, que é, se isso é verdade, se o Espírito Santo habita em nós, não tem como agir com descaso para Deus. Não tem. Não tem. Isso é impossível. Teologicamente impossível. Se Deus habita em mim, como é que eu olho o Evangelho como qualquer coisa? Não dá. Não dá. Porque nós fomos selados. E se fomos selados, nós fazemos parte disso. Nós temos a partícula, né, como já eu disse, divina em nós. Nós fomos tocados pela eternidade. Por isso transformados. Paulo vai continuar. E ele vai dizer, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu vou ler com calma aqui, para ir explicando aos poucos, não versículo por versículo, mas pelo menos as porções aqui. Ele vai dizer que ele tem escutado da fé que há entre os efésios, não é? Mas ele conhece a igreja, porque ele começou essa igreja. Ele ficou 2 anos ensinando em Éfeso. Então, provavelmente, Paulo está preso em Roma, como nós estudamos semana passada. Ele tem notícias da igreja, de que a igreja está crescendo, de que a igreja está sendo fortalecida em amor. Esse tipo de informação chega até ele. E ele vai dizer que a igreja em Éfeso tem sido alvo das orações dele. Ele fala no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então a oração de Paulo não é uma oração pelas igrejas somente, mas em específico pela igreja em Éfeso, dando graças. É como se Paulo estivesse orando, Senhor, muito obrigado, eu estou muito grato pelo que tem acontecido naquela igreja, pelo tanto que eles têm crescido e amadurecido, pelo amor que é algo notório, né? Ele fala o amor pelos santos, né? Com todos os santos, versículo 15, que tem de fato sido transbordante naquela igreja. Então há uma oração específica de Paulo pela igreja em Éfeso, e ele vai dizer agora o conteúdo da oração dele. Por que ele tem orado? Ele tem agradecido, né, pelo amadurecimento da igreja, e ele tem pedido a Deus pela igreja também. Ele vai dizer no 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí eu já paro aqui, né, porque é uma expressão em si que traz alguma complicação. Como assim o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Você sabia que Deus é Deus de Jesus? Aí a gente dá uma parada, mas Jesus não é Deus, né? Como Deus é Deus de Jesus, se Jesus é Deus? Mas ele está dizendo isso mesmo. Jesus, ele é divino, ele é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, né? Ele usa a expressão, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o Filho de Deus, e Deus é o Deus de Jesus também, porque ele é o Filho. Amém? Entenderam uma coisa? Então não tem nenhum problema na expressão aqui, o Deus do nosso Senhor mesmo. Ele fala, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é para quem ele tem orado, tem pedido o quê? Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança. Eu vou parar por aqui a leitura, continuaremos, mantenha a Bíblia aberta, mas o que Paulo está dizendo é que ele tem orado pela igreja em Éfeso, ele tem agradecido pelo que tem acontecido naquela igreja, pelo transbordar do amor pelos santos, e ele tem pedido a Deus algumas coisas para aquela igreja. Nós vamos enumerar aqui. Ele tem pedido que o Espírito, ou
na verdade, que Deus dê o espírito de sabedoria e revelação. Revelação no pleno conhecimento de Deus. E ele pede também para que eles sejam iluminados, né, os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Caramba! Agora a gente tem um probleminha para resolver aqui. Porque se ele fala no início que o Espírito Santo é o selo da promessa, e todo aquele que foi salvo tem o Espírito Santo, como é que ele diz agora que ele tem orado para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que Deus dê a iluminação dos olhos do vosso coração, para que Deus dê esperança no chamado que ele vos fez, e para que Deus dê o conhecimento das riquezas da sua glória, da sua herança nos santos? Porque iluminação, revelação, sabedoria, tudo isso é algo que o Espírito Santo já produz, não é? Não sei se você sabe, mas o termo iluminação é o descortinar, não é? Tirar as cortinas, trazer visão, trazer conhecimento, e só há a possibilidade disso acontecer através do Espírito Santo. É como se você tivesse aqui com um livro de física e não entendesse bolufas de física, e Deus, através do Espírito Santo, descortinasse. Agora há a compreensão daquele conteúdo. É o que acontece com o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia, é um livro na mão de qualquer um, como qualquer outro. Mas através da iluminação do Espírito Santo, que só acontece para aquele que tem o Espírito Santo, para ser iluminado, há a compreensão. A gente entende esses conceitos. A iluminação só é possível através do Espírito Santo. Então, por que é que Paulo está dizendo que está orando para que Deus dê a iluminação à igreja em Éfeso? Para o conhecimento dessas coisas. Para que Deus dê revelação, um espírito de revelação. Então, a discussão que vai acontecer é que o que Paulo parece estar dizendo é que ele tem visto o crescimento da igreja, ele tem ficado feliz com isso, mas ele tem orado para que Deus, de alguma forma, dê uma compreensão mais profunda de quem é Deus para a igreja. As expressões usadas aqui, que são muitas, como por exemplo, espírito de sabedoria, é o Espírito Santo mesmo, não é um espírito de sabedoria, é o Espírito Santo mesmo desenvolvendo, produzindo sabedoria. Para quê? Sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Essa é a oração. Primeira parte. Eu tenho orado para que Deus dê a vocês sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Eles não tinham? Não. Não tinham. Por isso que ele ora. É uma oração de avivamento. Ele está clamando para Deus, para que Deus de alguma forma desperte os santos, para que haja desejo de conhecimento mais íntimo, mais profundo, mais integral de quem é Deus. Ele vai dizer mais. Ele está orando também para que os olhos sejam iluminados. Interessante aqui que essa expressão ela só acontece aqui, nesse livro, nessa carta. Os olhos do coração. Porque o coração, no idioma em que foi escrito, ele é o centro dos desejos da alma. Essa é a concepção. É tudo aquilo que a alma deseja, está no coração. A gente pensa assim também, né? Coração para a gente vem essa ideia de coração como aquele que palpita, como aquele que se apaixona, ela é grega. Então o que Paulo está dizendo é que Deus ilumine os olhos do coração, que ele descortine o coração para que ele comece a desejar as coisas certas, não é? E para que vocês saibam a esperança do chamado que ele vos fez. Não é simplesmente o chamado para a salvação, isso tudo ele já falou aqui. Vocês são salvos, vocês são eleitos, vocês são o povo de Deus, vocês foram selados com o Espírito Santo, vocês têm produzido amor para com os santos, mas eu tenho orado para que haja o pleno conhecimento de Deus, para que haja uma aproximação maior, para que haja um descortinar no campo dos desejos, das emoções, para uma intimidade, para o aperfeiçoamento do conhecimento dos santos para com Deus. Essa é a ideia. Então Paulo está orando para que a igreja saia da superficialidade, não que eles fossem superficiais, eles estavam crescendo,
mas havia ainda muita coisa, havia ainda muita caminhada, havia uma trajetória ainda muito profunda, para que eles pudessem, de fato, entender quem é Deus e os propósitos de Deus para a igreja. Se isso é claro para a gente, Paulo continua ainda, as palavras de Paulo continuam falando para nós. Existem níveis de conhecimento de Deus. Níveis. Existe o nível que o apóstolo está, por isso escreve. Existe o nível que a igreja em Éfeso está. Uma igreja que produz amor para com os santos, em que ele tem se alegrado. Existe um outro nível, como por exemplo a igreja de Corinto está, que é uma igreja extremamente carnal para quem lê. Existe outro nível, que é a igreja, por exemplo, de Gálatas, que Paulo começa a sua carta dizendo: ó Gálatas insensatos, eu queria vos vir com alimento sólido, porém tenho que vos vir com leite, porque vocês ainda são crianças. São todos salvos, são todos santos, mas tem níveis de conhecimento de Deus. E o que Paulo tem orado é para que, de certa forma, esses crentes sejam despertados para esse conhecimento de Deus. Conhecimento mais profundo, mais íntimo, mais intenso. Que de fato tire do nosso coração o desejo por coisas superficiais e coloque em nós o desejo por aquilo que faz a diferença na nossa vida. E isso começa a ficar muito claro em se tratando de aplicação para nós. Porque, na maioria das vezes, a gente caminha na vida cristã como a igreja dos Gálatas, como a igreja dos Coríntios. A gente fica muito feliz. Caramba, Jô, que coisa linda. Deus nos chamou, nos elegeu. Sim, é lindo, é belo. Ele fez isso tudo. Pô, é um amor de Deus, mas há um convite para o conhecimento dele. Porque se de fato o amamos, buscamos conhecer quem ele é. Se de fato o amamos, queremos a aproximação, queremos o conhecimento. Por isso, ao invés de você ficar, quando estiver orando, pedindo por aquele monte de coisa que você sonha, começa a pedir para Deus colocar em você o desejo de conhecê-lo intimamente. Já orou assim? Senhor, eu quero te conhecer. Não desse jeito. Não só ouvindo o que o Jô se fala lá no domingo. Não só estudando o que a gente estuda no pequeno grupo, quando eu vou, porque normalmente eu não vou. Não só na escola bíblica, porque eu não ponho nem o pé lá. Não desse jeito. Eu quero te conhecer intimamente. Eu quero me aproximar, eu quero conhecer as profundezas do seu ser. Você orou desse jeito? É algo que está no nosso coração? A gente quer mesmo conhecer quem Deus é? Eu vou te dizer uma coisa, que Paulo está dizendo, que existe essa possibilidade de ele se revelar muito mais. Muito mais. Da gente conhecer coisas inimagináveis em se tratando de Deus e do seu reino. Mas tem um perigo. Não tem volta. Não tem volta. Quando a gente ultrapassa a linha da superficialidade do reino de Deus para as profundezas do reino de Deus, não tem volta. E a gente não vai querer voltar. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é aquilo que de mais precioso existe. Porque Deus é algo de tanta, eu diria, profundidade em se tratando de beleza e de amor, que todo aquele que ultrapassou a linha, meu amigo, voou. Muitas vezes como mártir da fé. Outras vezes com aquele que perdeu tudo. Outras vezes com aquele que ganhou tudo. E esse é o convite do apóstolo. Não é ficar simplesmente maravilhado com o plano de Deus, que é belo, que é lindo, mas perguntar de fato qual é o chamado dele para a gente. Porque que ele te salvou, você já sabe. Que ele te amou de maneira extraordinária, dando filho, você já sabe. Que a graça dele é algo que a gente não consegue descrever com palavras, a gente já sabe. Que nós fomos eleitos para ser herdeiros do reino dos céus, você já sabe. Mas a pergunta do apóstolo aqui a expressão em que ele usa é a oração para o conhecimento das profundezas de Deus. Isso é possível. A gente pode conhecer de Deus de maneira que isso transforme a nossa vida de uma maneira final. Sabe? Não superficiais. Não crentes que voletam ali pela nata do evangelho. Mas aqueles que entram de cabeça, aqueles que procuram os insondáveis desejos de Deus para nós. Eu sempre disse que a pior oração que a gente pode fazer é: Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade. É uma das piores. E se eu fosse você, se não tivesse certeza disso, nem orava isso. Porque pode ser que o que ele queira para você não tem nada a ver com o que você está fazendo. Já pensou nisso? Nada a ver. Você vai ter que abandonar tudo
Porque Ele tem outro plano, porque Ele tem outra história, porque Ele tem outro chamado. É a pior oração que a gente pode fazer, se é que a gente não quer isso, abrir mão de tanta coisa que a gente normalmente negocia, não é? Mas se a gente deseja trocar tudo, como aquele homem que vendeu tudo que tinha pela pérola de grande valor, aí você pode orar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua profundeza, eu quero conhecer o teu plano, eu quero conhecer o teu chamado para mim, porque é isso que é mais importante em minha vida. Olha o que o apóstolo vai dizer: sendo iluminados, versículo 18, os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança do chamado que Ele vos fez. Qual a esperança do chamado que Ele vos fez? Ele vos chamou para ser um povo santo, Ele chamou para ser um povo eleito, Ele chamou para ser a sua herança, mas Ele te chamou também para um plano especial na sua vida. É isso que o apóstolo está falando. É isso que a gente tem que buscar, para além da superficialidade do cristianismo, do evangelho. Ele continua dizendo, e versículo 19, ele diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Aqui Paulo gasta tudo, porque ele vai dizer o seguinte: ele fala do conhecimento do coração, a ideia de conhecer a esperança do chamado que Ele nos fez. Ele vai dizer também, ele também tem orado para que a igreja conhecesse qual é a suprema, olha isso aqui, em português já fica uma coisa louca, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Na verdade a tradução fica até ruim, tem poder duas vezes aqui, porque ele usa as três palavras em grego para poder, ele gasta aqui. Ele vai dizer, por exemplo, qual é a esperança, no versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu, energeia é a expressão que vai dar origem à energia, É a primeira palavra que ele usa, ele vai aumentando. Depois ele fala do seu poder, energeia, para conosco os que cremos segundo a atuação da força, kratos, que é a força ativa. É como se você pensa num poder que ele tem a explosão e tem a ação do poder. A segunda palavra que ele usa. E ele vai dizer no terceiro, da força do seu ischus. Terceira palavra para poder. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso tudo? Há um problema de tradução aqui mesmo, porque são três palavras que se aglutinam aqui para falar da mesma coisa. Porque Paulo está querendo fazer com que a igreja entenda que o poder de Deus, e ele vai usar as palavras possíveis aqui para descrever, ele quer que eles entendam que Deus gastou poder mesmo, colocou muito poder nisso, a ponto de ressurgir um homem morto há 3 dias em estado de necrose dos mortos. É isso que ele está querendo dizer, porque ele vai trabalhar essa ideia que atuou em Cristo. Todo esse poder que Paulo gasta aqui, o seu leque de palavras aqui, de adjetivos, para descrever, atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Vocês têm que entender isso. Ainda a oração de Paulo, ele está orando, para que eles conhecessem a vontade de Deus, conhecessem Deus em sua intimidade e conhecessem a grandeza do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita. E sentar-se à sua direita aqui a gente sabe que é reinando, não é? Como aquele que está do lado de Deus ali, braço forte de Deus, reinando sobre todas as coisas. E não acaba ainda não, reinando sobre o quê? Versículo 21. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio
e de todo nome que possa ser pronunciado. Você entende que Paulo está gastando aqui o idioma para descrever que Deus usou de um poder absurdo que o pertence, que atuou em Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, colocou-o assentado à sua direita e submeteu a ele. Ele vai dizer aqui, né? Principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado. Ele está exagerando no sentido do idioma aqui, não está exagerando porque isso aqui é verdade, para que a igreja entenda que tipo de autoridade Jesus tem, que tipo de autoridade Deus, através do seu poder, outorgou a ele. Muitos teólogos vão dizer que aqui principado, autoridade, o apóstolo está dizendo não só na esfera da humanidade, mas no campo da espiritualidade. Ele não vai citar aqui anjos e demônios porque ele não quer trazer mais complexidade para o texto, mas quando ele fala de principado e autoridade, ele está falando desse tipo também. Toda espécie de demônio, de anjo, de ser, seja na terra, seja acima da terra, estão sujeitas à autoridade de Cristo, porque Deus, através do seu poder, fez com que acontecesse. Amém? É isso aqui. E por isso que ele vai dizer que, tanto nessa era, na era dele, quanto na vindoura, não interessa o tempo, está sujeito a Cristo, debaixo dos pés, não é? Ele vai dizer no 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça de todas as coisas. Então qual é a ideia aqui? Deus, através do seu poder, ele faz com que Jesus ressuscite dentre os mortos, faz com que Jesus se assente à sua direita, faz com que todo nome que possa ser pronunciado se submeta à sua autoridade e coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. A ideia de debaixo dos seus pés é submissão mesmo, como numa guerra. É aquele que venceu e pisou no pescoço, sabe? E o outro está lá submisso a ele. Entenderam o conceito aqui, né? Está tudo embaixo dos pés de Jesus, não é porque ele está no céu, que tudo que está abaixo do céu está embaixo dos seus pés, não. É porque ele sujeitou, através do poder que Deus deu a ele. Ele é um descendente de Davi, o guerreiro, né, o leão da tribo de Judá, que sujeitou todas as coisas. Não tem quem possa contra ele. Todo o universo, todo o cosmos, tudo aquilo que existe está sujeito aos pés de Jesus. Essa é a ideia. É um engrandecimento mesmo, né? Muitos teólogos vão chamar isso aqui de a supremacia de Cristo, né? É uma expressão muito usada, tem sermão pra caramba com esse nome. Mas a ideia é que Deus colocou tudo embaixo dos pés de Jesus, porque ele é a autoridade máxima agora. E aí que vem a parte que é linda, se não todo o texto, né? Depois que ele fala que sujeitou todas as coisas, ele diz para que seja sobre todas as coisas, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Espera aí, o que isso significa? Você vai encontrar versões, muitas aí, desse versículo. Vai encontrar algumas versões que vai dizer que ele é a cabeça da igreja, nesse texto. Você vai encontrar versões falando que Deus o colocou sobre todas as coisas, e a igreja também está no conjunto de todas as coisas que estão sujeitas a ele. E você vai encontrar essa versão também, e o deu à igreja, que é estranho. Você não entende muito bem que o escritor está querendo dizer. Como assim deu ele para a igreja, né? Porque tem um problema na língua original, um problema da interpretação aqui. Porque o que parece o consenso hoje, e eu vou te dizer, eu não estou falando de um, não. Eu fiz uma lista de teólogos aqui para que a gente mais ou menos tenha uma ideia. Citei alguns aqui: Calvino, Abbott, Barry, Bruce, Hodge, Lenski, Simpson, Hendricks e outros. Hoje afirmam, o próprio Baug, que é um teólogo, que o comentário mais recente de Éfeso é o do Baug, que inclusive nós estudamos no mestrado, ou ser unânimes em dizer que essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas, ela é algo tal e tão relevante, tão importante, tão poderosa, que vai fazer com que a gente pergunte qual é o papel da igreja nisso. Ela está sujeita? Não. O consenso vai ser de que a igreja é o corpo. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E esse indivíduo cuja cabeça é Cristo e o corpo é a igreja está sobre todas as coisas. Então Deus sujeitou todas as coisas debaixo de Cristo e da igreja. Aí você, pera lá, né? Foi demais, né, Jô? Mas olha o que ele vai dizer depois. Que é seu corpo.
E o que está escrito aí agora na sua versão? Seu corpo e o quê? Plenitude. Como a igreja é a plenitude? De quem que a igreja é a plenitude? Daquele que preenche tudo em todas as coisas. Cara, você tem ideia do que Paulo está falando aqui? Você faz ideia do que Paulo está falando aqui? Ele diz que Deus, com seu poder, esse poder que a gente viu, ele ressuscita Jesus dentre os mortos, ele põe Jesus à sua direita, todo nome que possa ser pronunciado está sujeito à autoridade dele, ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e da igreja. E sabe o que é a igreja? É o seu corpo e a plenitude dele. A plenitude de Cristo é a igreja, meu amigo. Eu não sei se você entende o que ele está dizendo aqui em sua plenitude, mas a palavra para plenitude em grego é pleroma, e é o máximo. Plenitude no sentido de ser o máximo que se pode descrever daquilo. É como se, e agora você é herético, né, para chocar você, como se Jesus, ele ainda estivesse incompleto, porque lhe falta a igreja. No fim de todas as coisas, como aquela que de certa forma a noiva, que faz com que o noivo se sinta casado de uma vez por todas. Está entendendo o conceito? Deus deu tudo isso, colocou tudo sujeito a Cristo, e a plenitude de Cristo é a própria igreja dele, que Jesus é aquele que preenche tudo em todas as coisas junto com a igreja. Sem a igreja não tem nada, é junto com a igreja é o corpo. Isso não é só simbólico, não é Jesus é o cabeça da igreja como está em Colossenses, que é outro texto, né? Jesus é o cabeça da igreja no sentido de ser o líder da igreja. Isso é verdade também, mas o que o apóstolo está dizendo é que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e a igreja com Cristo. Há unidade, Cristo e igreja. Há um casamento, Cristo e igreja. Há uma única coisa, Cristo e a igreja. Não há separação disso. Isso é magnífico, porque se nós somos aqueles que personificam ou representam a plenitude de Cristo, aquele que preenche tudo em todas as coisas, qual é o nosso papel, de fato, na criação de Deus? Qual é o papel da igreja na criação de Deus? É ser a plenitude de Cristo. É isso que é. Nós representamos a plenitude de Cristo, aquele que Deus colocou todas as coisas debaixo dele. Esse é o papel da igreja. A igreja é muito mais do que aquilo que a gente acha que é. A igreja não é um monte de gente ali aglomerado. A igreja não é o prédio, como eu já falei tantas e tantas vezes. A igreja não é aqueles que amam Jesus e vêm para cá cantar umas músicas. Há uma responsabilidade tremenda de sermos a plenitude de Cristo, de sermos aquele que representa Jesus, de sermos aquele que Deus deu autoridade sobre todas as coisas. Esse é o papel da igreja. Amém? Amém. Meu amigo, você precisa ser isso. Precisa ser isso. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo da promessa é isso. Por isso que Paulo está falando, eu estou orando, gente, para que vocês tenham pleno conhecimento do que é que Deus fez. E volta a dizer, Deus não te salvou porque você estava condenado e é só isso. Não, Ele elevou a igreja a um estado extremamente importante. E eu, quando vejo igreja, me perdoem, eu só vejo isso. Eu gosto de cada um de vocês. Tenho afinidade com cada um de vocês, uns mais, uns menos. A gente gosta mais de umas coisas, mais de outras, né? Mas não é sobre isso, nunca foi, gente. É sobre o que Deus fez e o trabalho que Ele tem feito através da sua igreja, que é a plenitude de Cristo, a representação do reino de Deus, a agência do reino de Deus, como eu falei aqui, que está responsável para a transformação do mundo. Ah, meu amigo, isso é muita responsabilidade. Mas todo aquele que tem o selo da promessa, para isso que o apóstolo ora. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não é uma opção ser igreja ou não. Não é uma opção. Não é uma questão de posicionamento. Não é. É de fato se você é chamado para isso ou não é.